Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre Bridgerton novamente e dessa vez sobre quem será a próxima protagonista. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom gente, a quarta temporada de Bridgerton foi finalizada e já ficou o questionamento de quem será a próxima protagonista. No vídeo em que eu falei sobre o que eu achei da temporada 4, né, da história de Benedict e Sofia, eu também falei um pouco sobre as minhas teorias de quem seria a próxima protagonista e por que eu achava que tal personagem seria essa protagonista. Quando eu terminei a primeira parte, eu acreditei que a protagonista seria a Heloise, porque eu achei que, como eu falei no vídeo, que ela teve um amadurecimento ao longo dessa primeira parte, né, da temporada 4. Eu acho que ela evoluiu bastante, principalmente em aceitar o casamento, né, em ver o casamento de outra forma. Heloise, ela sempre foi contra o casamento, ela não queria se casar, mas a partir do momento em que ela consegue perceber que sem um casamento ela não teria uma família, ela não teria uma casa e ela seria solitária, ela começa a mudar o seu ponto de vista ali sobre o casamento. Também a gente vê na parte 2, né, ela e a Hyacinth ali discutindo, porque a Hyacinth tá se preparando para a temporada dela, né, para ela ser apresentada à alta sociedade, para ela debutar ali, e a Heloise vê tudo aquilo como uma grande besteira, uma coisa sem necessidade, enquanto a Hyacinth tá ali fazendo de tudo, estudando, se preparando para uma coisa que para ela é importante. Isso gera uma treta ali entre as duas, né? As duas discutem muito sobre isso e a Heloise percebe que ela tá exagerando, né? Ela começa a mudar o ponto de vista dela ali sobre a Hyacinth, ela começa a entender de novo, né? Ela começa a focar na importância do casamento, principalmente quando ela visita a Cressida, né? A Cressida foi uma personagem da terceira temporada que necessitava de um casamento para se livrar da família, né? Ela tinha uma família muito tóxica, diferente da Heloise, que vive uma realidade completamente diferente. Heloise vive ali numa família que apoia ela, que cuida dela, que nunca vai abandonar ela se ela não casar. Ela tem um futuro ali garantido, a família não vai desamparar ela. Já a Cressida não tinha isso. E quando a Cressida perde a oportunidade de se casar, né, com o Pali, que estava no triângulo amoroso com o Colin e a Penélope, a Cressida se vê numa situação em que ela é obrigada a se casar com um homem que tem o dobro da idade dela, que tem idade ali para ser avô dela, né, não é nem o dobro, é o triplo da idade dela. Para escapar, ela faz várias coisas, né, nessa temporada e ela acaba sendo mandada pro campo, né, pro interior ali, pra ficar longe da alta sociedade, porque, tipo, a família abandonou ela. Lá no campo, a Cressida conhece o novo Lord Penward, né, que é quem herdou o título da família da Sophie, né. A gente já tinha isso lá nas primeiras temporadas, a gente já tinha essa teoria de que a Cressida ia ter alguma ligação com a família da Sophie, né, e a ligação é realmente essa, ela realmente teve essa ligação. Ela se casa com um novo herdeiro do título ali, porque a madrasta da Sophie não tem nenhum herdeiro, não tem nenhum filho homem, então ela acaba perdendo o título e a propriedade ali de Londres, né, que é a propriedade ligada ao título, e ela vai ter que se mudar para outra casa. E quem vai morar na casa Penward, né, fica com todos os criados, a casa, toda a fortuna e o título, é o marido da Cressida e, consequentemente, a Cressida. E quando a Heloise visita a Cressida, né, que elas conversam sobre isso, aí é que a Heloise finalmente tem aquele estalo, né, vê aquela viradinha de chave e ela percebe que o casamento tem sim a sua importância para aquela época, né. A gente tá falando de um romance de época em que a mulher era propriedade do homem, né, então ela era propriedade do pai e ela deixava de ser propriedade do pai e passava a ser propriedade do marido. Uma mulher sozinha, ela não podia se governar, ela não podia fazer nada. Se ela ficasse sozinha, ela não tivesse apoio ali do pai e da família, não sei qual seria o destino dela ali, mas não seria um destino muito bom. Então a Cressida luta com unhas e dentes para conseguir um casamento e se livrar ali das garras da família dela, até porque eles já estão ameaçando abandonar ela se ela não casar com quem eles querem. E a Heloise tá ali num patamar totalmente diferente da Cressida. Ela tá numa situação, na verdade, né, no patamar. Ela tá numa situação totalmente diferente da Cressida. Por isso que ela tem essa liberdade de escolher não se casar, de se tornar uma solteirona, né? A Cressida não tem essa liberdade, não tem essa escolha. A Heloise tem. Pelo menos essa escolha a Heloise tem, graças à família que apoia ela, né? A gente vê muito isso nos Bridgertons, que esse apoio que eles dão, independente de qual rumo o filho, o irmão queira tomar ali, eles sempre vão se apoiar. E isso também é muito importante para a história da Francesca, que nós vamos já chegar na história da Francesca. Primeiro eu vou falar sobre a Heloise, que a Heloise seria a minha primeira opção, né? Quando eu finalizei a parte 1, eu já suspeitava que a próxima temporada seria da Heloise, nessa quinta temporada seria da Heloise. Acontece aqui, a história da Francesca teve um rumo, assim, desenvolveu o arco da Francesca, melhor dizendo, muito bem, até mais do que a da Heloise. O da Heloise a gente vê essa maturidade
maturidade dela, a gente vê ela evoluindo ali, entendendo a importância do casamento. Mas, pra quem não lembra, a história da Heloise com o Sir Philip, que já apareceu lá na primeira e na segunda temporada, né, é através de cartas, né? A gente tem um casamento de conveniência, a Heloise vai visitar Sir Philip, mas ela começa a trocar cartas com ele depois da Marina, a esposa dele, né? Ele fica com 2 gêmeos e ele começa a procurar uma esposa porque ele não quer, ele não sabe como lidar com essas crianças. E aí, através de cartas, os dois vão se conhecendo e Heloise acaba tomando a decisão, que isso acontece no livro do Colin, né? De ir visitar Sir Philip, conhecer ele e ver se vai dar certo o casamento ali deles dois. E quando ela chega lá, né? Eles começam a se envolver, os irmãos invadem a propriedade. É muito bom, eu adoro o livro da Heloise. E ela se vê obrigada a se casar com ele, né? Porque ela já tá ali, a reputação dela já tá manchada, se toda Londres descobrir que ela tá na casa de um viúvo, né, sem companhia, sem uma dama de companhia, sem um irmão, e ela se vê ali obrigada a se casar com Sir Philip. É meio que um casamento de... é um casamento de conveniência. E eu vi algumas entrevistas da showrunner da Shonda, né, de Bridgerton, na verdade, falando que quer trazer a história da Heloise como um casamento de conveniência, já que a gente já teve namoro de mentirinha, né, um namoro fake na primeira temporada, a gente já teve de inimigos a amantes, né, que foi na segunda temporada, a gente já teve Melhores Amigos que se Apaixonam, que foi a terceira temporada, e agora a gente teve uma história inspirada na Cinderela, né? Então ela falou nessas entrevistas, em algumas das entrevistas, que ela pretende trazer a história da Heloise como um casamento por contrato. E eu acho que vai combinar muito a história da Heloise se for trazida assim. Já tem teorias, inclusive lá no Instagram, eu falei também isso no vídeo, né? O povo estão tudo comentando que vai ser a história da Heloise. Errou! Que já tem gêmeos contratados, né? Que já estavam, na verdade, procurando os gêmeos para contratarem para ser os filhos do Sir Philip, né? Que vai ser o casamento de contrato, né? Então não vai ter tantas trocas de carta. Heloise simplesmente vai visitar ele e os dois acabam se casando. Então não teria a necessidade dessa troca de cartas que tem no início do livro. E principalmente o que deixou mais o fandom animado é porque um brasileiro que integra ali o elenco de Bridgerton, né? Falou que a próxima história era de Heloise e que ele estava ansioso para assistir. Errou feio, errou rude. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu não acredito que seja a história da Heloise. Eu falei isso no vídeo da segunda parte, que eu falei sobre a segunda parte de Bridgerton, né? Quando eu terminei de assistir a série, eu já mudei totalmente minha opinião. Já não acho mais que a Heloise seja a protagonista dessa quinta temporada. Eu acho que o arco da Francisca foi muito mais desenvolvido e acho que tem tudo para essa quinta temporada ser da Francesca. Acertou, miserável. Até porque, como eu falei nesse vídeo, né, no vídeo passado, se não trouxer a história da Francesca, eu acho que ela vai ficar velha demais pra sexta temporada, porque já tá muito desenvolvido, já tem muita coisa que aconteceu nos livros, que aconteceram também na série. Eu acho que não tem como não ser a temporada da Francesca essa quinta temporada. Da história da Heloise, eu espero que seja realmente um casamento por contrato. Eu acho que vai ser muito bom e que aconteça no início da temporada, né? No início ali da temporada, os dois já se casem, pra gente acompanhar esse desenvolvimento deles como casal, porque até agora, o único casal, eu até falei isso, né? Não tivemos nenhum casamento no início ali da série, né? Todos os casamentos acontecem no último episódio. Mas eu esqueci que na história da Daphne com Simon, o casamento deles não acontece no final da temporada, né? Acontece ali no meio. Então a gente tem um pouco do desenvolvimento dos dois como casal. E eu acho que seria muito bom trazer isso na história da Heloise, né? Porque essas últimas temporadas a gente tem o casamento no final, a gente não acompanha o casal ali, né, convivendo, a gente não acompanha o casal começando ali uma vida em conjunto, que é bem difícil pra época, já que eles não têm o período ali de namoro, né? É simplesmente noivado e casamento. Então eles têm que se conhecer durante o casamento e a gente não acompanhou isso nas outras temporadas. Se o da Heloise for assim, eu vou amar, com certeza. Espero que tenha as trocas de carta, né? Eu acho até que se a história da Heloise ficar pra sexta temporada e a da Francesca for essa quinta temporada, vai dar pra introduzir bem a história da Heloise, porque ainda tem que acontecer da Marina, né? A troca, eu quero que tenha a troca de carta depois da Marina, que começa a troca de carta da Heloise. A gente vai ver a Heloise ainda mais solitária, né? Porque agora, provavelmente, a próxima temporada será o debut da Hyacinth. Talvez a gente já tenha ali o debut, porque a Hyacinth, ela passa uns 2 anos frequentando a alta sociedade. Ela também já tá cansada da alta sociedade. E aí é que ela se aproxima da Lady Danbury. Então a gente vai ter... Eu espero que a gente tenha isso, né? O debut da Hyacinth nessa quinta temporada. E aí, o encaminhamento da história da Heloise. Heloise se sentindo sozinha. Heloise se comunicando com o Sir Philip por carta, se aproximando dele através das cartas, né?
da Marina, e aí sim a gente tem a ida dela pra casa dele, que inclusive eu espero que a 5ª temporada termine com esse arco, né, de Heloise fugindo da casa Bridgerton e indo pra casa do Sir Philip, né, que é lá que vai acontecer a história deles, torcendo muito pra que isso aconteça. E eu acredito que isso só é possível se essa 5ª temporada não for da Heloise, porque pra tudo isso acontecer em uma temporada de 8 episódios, não dá, gente, não tem como, é muita coisa pra acontecer de uma vez só. Então, pra que eles tenham um casamento de contrato, para que eles convivam um pouco ali durante o casamento e a gente acompanhe isso, é essencial que essa história comece nessa 5ª temporada, mas que o desenvolvimento dela só venha na 6ª temporada. E assim, essa 5ª temporada fica sendo a da Francesca e a 6ª a da Heloise. Então, eu torço muito para que isso aconteça e essa é a minha teoria por enquanto, né? Acertou, miserável. Por enquanto não, essa é a minha teoria final. Eu posso estar totalmente errada? Posso estar totalmente errada, mas essa é a minha teoria e eu espero muito que aconteça. Que dia! Que dia! Sobre a história da Francesca, como eu falei, eu acho que fechou muito bem. A gente teve um desenvolvimento muito bom da personagem, do relacionamento dela com o John, né? Aconteceu o que a gente já temia, mas que a gente já esperava, né, que acontecesse, que é a morte do John. A gente viu o velório, o período ali de luto da Francesca. E também a gente viu que a Michaela, né, abandonou a Francesca igual o Michael fez. Quando o John no livro, o Michael ele fica perdido, porque ele sempre amou a Francesca e ele tem a oportunidade agora de reconquistar, melhor, de conquistar a mulher que ele sempre amou. Além da mulher estar livre, né, a mulher que ele sempre amou estar livre, ele ainda vai herdar o título e todos os bens do primo, que ele tinha ali como irmão. Então ele se sente muito culpado por ficar com a vida do John, ele não quer aquilo. E é isso que faz com que ele fuja, né, acho que se não me engano ele vai pra Índia. E ele passa muito tempo fora. E esse período, que é o período aqui, esse período que a gente tem enquanto espera a temporada, é exatamente o tempo ali que eles podem trazer na série dizendo, a Michaela viajou por 2 anos, por 1 ano, ficou 1 ano fora, ficou 2 anos afastada ali de Londres. E, como eu falei, eu não pesquisei, não fui pesquisar sobre isso, se realmente a Michaela poderia herdar os títulos do John, tá? Eu não fiz essa pesquisa porque eu realmente não quero saber, quero ter essa surpresa na série, se eles vão trazer ou não essa parte, né, da Michaela herdando o título, da Michaela ficando com os bens do John. Mesmo que eu pesquisasse, não teria como ter certeza se seria essa a intenção da Shonda, né, trazer a Michaela como a nova condessa de Kilmart, né? É Kilmart, se eu não me engano, o nome do lugar? Não sei, gente, não lembro mais. No livro é, mas na série eu não lembro se mudou. E a Francesca, ela automaticamente ela vai perder o título, né, porque ela não tem um herdeiro. Com o Michael sendo homem, o Michael herda o título de conde, né, de Kilmart. E a Francesca, até o John se casar, a Francesca continua como condessa de Kilmart. Só que com a Michaela herdando o título, ela passa a ser a condessa de Kilmart. E aí a Francesca, eu acho que automaticamente ela perde o título. Mas pelo menos a gente tem a Michaela ali segura com os bens de John. E pro relacionamento delas funcionar, eu acredito que teria que ter esse desenvolvimento ali, né, esse arco, essa história ali acontecendo. Porque eu não vejo como a história delas, um casal LGBTQIAP+, sendo aceito na alta sociedade de Londres do século XIX, né? Mas eu fiz essa parte eu pesquisei, eu realmente pesquisei, e eu vi que no século XIX, né, principalmente nesse período regencial, que foi governado pelo príncipe, né, o filho do rei Jorge, ele foi um período mais boêmio, um período mais liberal, digamos assim. E por essa questão, o relacionamento homoafetivo, ele existia, mas ainda escondido. Apesar de ser um período assim mais liberal, o relacionamento homoafetivo não era aceito. O relacionamento homossexual, na verdade, não era aceito. Acontecia, óbvio, mas sempre escondido. Eu até salvei aqui para falar para vocês sobre esse período. Homossexualismo no período regencial. A homossexualidade era vista como crime, através da Lei de Sodomia de 1533, e tinha penas severas como prisão, trabalhos forçados e, em casos extremos, pena de morte. Isso, o homossexualismo, tá? Levando em consideração que sempre existiu, mas acontecia ali em total sigilo, em total reclusão, porque se o homem fosse visto ali, fosse relacionado a outro homem, né, houvesse ali pelo menos uma suspeita de que um homem gostasse de outro homem, né, poderia ser condenado até a ele seria excluído da alta sociedade, ele não iria mais frequentar os bailes, não seria mais convidado para nada. Então,
normalmente os homossexuais, eles ficavam reclusos, eles tinham relacionamentos ali escondidos e tinham aquele casamento por conveniência para manter ali, né, mas se relacionava sim com homens. Já o lesbianismo, né, que é o relacionamento entre duas mulheres, não era tão severo quanto o homossexualismo. Isso aqui levando em consideração, gente, a época, século XIX era regencial, tá? Não tô falando de todas as épocas ali, não. Tem um período que foi até que o período vitoriano, a era vitoriana, que foi um pouco mais severo, digamos assim, com leis severas sobre o homossexualismo, mas nessa era aqui, na parte regencial, na era regencial, foi um pouco mais liberal. Um pouco, gente, um pouco. Não era totalmente liberal ainda, era crime, principalmente o homossexualismo, e tinha pena de... Mas as mulheres, a relação de duas mulheres era vista de maneira diferente, porque eles acreditavam que a mulher não tinha desejo sexual como o homem. Então era mais uma amizade romântica que eles chamavam. A mulher poderia morar com outra mulher, né? E ela poderia beijar e abraçar outra mulher sem ser considerado crime, como no caso de homens, né? Os homens eram considerados crime. Se houvesse abraços e beijos em público, ou se alguém suspeitasse que isso acontecia, poderia ser condenado até a morte. Já as mulheres não. Então, quando eu li isso, né, quando eu fui pesquisar isso, eu vi que tem essa brecha para Shonda trazer a história da Francesca de uma forma mais exposta ali, né? Claro que elas não vão poder se casar, não existiam essa chance de um casamento homossexual, de um casamento LGBTQIAP+, mas elas poderiam viver, elas podem viver na mesma casa, elas podem se abraçar, elas podem se beijar, porque é considerado ali uma amizade romântica. Então eu acho que a Shonda vai pegar essa parte aqui, essa questão histórica. Gente, eu sei que ela tem liberdade poética para fazer o que ela quiser na série. A gente tá falando de Bridgerton. Bridgerton não é uma série de romance histórico, tá? Não retrata o período ali da regência fielmente, a gente sabe disso, mas como eu falei no outro vídeo, eu noto que existe uma certa coerência nos temas sendo abordados. Por exemplo, a gente tem uma rainha preta, né? E ela quem abre as portas ali para outras pessoas pretas conseguirem frequentar a alta sociedade, né? A gente viu isso na série da Rainha Charlotte. E na primeira temporada de Bridgerton, né, a gente tem a Lady Danbury falando isso pro Simon, que é graças à Rainha Charlotte que eles conseguiram o lugar deles ali na alta sociedade, né? Para o Benedict ficar com a Sophie, né, porque um casamento, um relacionamento ali entre pessoas de classes diferentes também a alta sociedade não aceitaria, a rainha não aceitaria. Então, para que o Benedict fique com a Sophie, também é contada ali uma história. Eles têm que colocar a Sophie como uma filha, uma parente distante ali do conde para ela poder ser aceita na alta sociedade. Então eu acho que para trazer a história da Francesca com a Michaela, eles também vão usar isso, né? Vão usar, por exemplo, essa brecha que a gente tem aqui, essa parte histórica que a gente tem aqui, né, brecha, para que elas consigam frequentar a alta sociedade, que elas consigam ficar ali em Londres, para que elas tenham um relacionamento mais aberto possível. Claro que para a alta sociedade seria só uma amizade, mas para toda a família Bridgerton, todos eles saberiam que elas são um casal, que elas se amam e que elas vivem como casal. No início, eu tava preocupada em como seria trazida essa história, mas eu confesso que agora eu tô muito animada, eu tô bem curiosa pra ver como vai ser contada a história da Francesca e da Michaela. Eu acho que vai ser uma representatividade enorme, que vai ser incrível, incrível. Eu tô bem ansiosa pra história da Francesca. Acreditem, eu não esperava que eu fosse ficar tão ansiosa, porque o livro da Francesca não é um dos meus livros favoritos. Eu acho que é um livro que, se eu reler, eu vou amar, mas a primeira vez que eu li, eu não gostei. O do Benedict, eu não consegui reler, eu já desisti, porque também não é meu livro favorito da série. E aí, esses livros que não são os meus favoritos, eu tô com zero expectativa. Mas o da Francesca, por eu não amar o livro e ter essa mudança, eu acho que eu vou amar a temporada. Tô bem ansiosa. Até agora, o que tinha me desanimado era o fato da Francesca ter se apaixonado pela Michaela, casada com John, mas eles consertaram isso, né, como a gente viu na parte 2. A gente vê que a Francesca é completamente apaixonada pelo John e o John completamente apaixonado pela Francesca. Como a Francesca vê a Michaela apenas como amiga, igual ela via o Michael no livro, né? A gente tem bem isso, a Francesca nunca viu o Michael com outros olhos. O grande amor da vida dela sempre foi o John. Depois do John, depois de 2 anos, ela sofrendo ali com o luto, é que ela começa a enxergar o Michael com outros olhos. E eu acho que vão trazer exatamente assim na série. E ainda vai ter esse diferencial, que a gente vai ter esse relacionamento LGBTQIAP+, e a gente vai ter essa representatividade. Eu tô bem ansiosa, confesso pra vocês que eu fui pesquisar sobre, né, pra ver se ia ter alguma forma de trazer esse relacionamento mais aberto, né, porque pela época eu fiquei pensando que elas iriam ter que viver isoladas na Escócia, mas como eu vi agora, né, eu pesquisei
pesquisei sobre, e eu vi que as mulheres eram mais, de uma forma mais aceita, eram bem mais aceita do que os homens. Eu acho que também por isso a Shonda escolheu trazer a história da Francesca como uma história LGBTQIAP+, e não a história do Benedict, porque realmente a história do Benedict seria mais difícil de trazer de uma forma mais aberta para a alta sociedade aceitar ali ele abraçado com um homem, ele de braços dados com um homem, ele morando com um homem, não seria possível a alta sociedade aceitar, e como eu disse na época era até crime, né? Mas já no caso das mulheres não, das mulheres eram vistos de uma forma mais como uma amizade mesmo, era mais aceito, e aí vai ser mais fácil sim de contar a história da Francesca e da Michaela. E é isso, gente, próxima temporada eu acredito que seja assim a da Francesca, já tá bem encaminhado, como a gente viu na 4ª temporada, né? Já tá ali, só falta mesmo começar a história, aconteceu muita coisa na parte 2 da Francesca com o John, né? Então, e com a Michaela, então agora mesmo começar a história das duas. A história do John já foi encerrada e agora é realmente a história da Michaela com a Francesca. É isso que a gente vai acompanhar. Vamos ver aí se a Michaela vai herdar o título, se elas vão viver mesmo mais isoladas, até para ter mais liberdade, né? Mas isso não vai impedir elas de frequentarem a alta sociedade, de visitarem a Violet, de visitarem a família Lee como duas amigas, não vai ter problema. E é isso, vamos ver o que vem por aí. Me conta aqui nos comentários se você tá animado pra história da Francesca. Eu sei que o fandom tá todo revoltado, né? Não gostaram dessa mudança. Pra mim, a única coisa que tava me decepcionando era mesmo a questão da Francesca se apaixonar pela Michaela ainda casada com o John. Mudou isso? Pra mim tá ótimo. Se você gostou, não esquece de deixar teu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!